Olá a todos, o meu nome é João Fanho, sou bailarino e professor de dança no projeto Estúdio 8 e também trabalho como DJ na área das afro-latinas. A minha área principal de trabalho como professor e bailarino é a salsa, o cha-cha-cha e os ritmos latinos no geral. Também trabalho na área de kizomba, dou aulas de kizomba, dou aulas de bachata e eu e o meu pai Raquel Santos fazemos também uma partilha e pontos para outras danças sociais, como é o caso do tango, como é o caso do Lindy Hop, e tentamos sempre trazer essa informação que é ao mesmo tempo comum e diversa. E vou pegar nesta ideia das danças sociais para fazer mais uma partilha. Neste caso é uma partilha acerca das várias dimensões deste mundo das danças sociais. E eu vou focar aqui num aspecto muito particular, numa ligação entre duas dimensões. Então eu queria também definir um bocadinho o que é que imagino como danças sociais. É sempre uma forma simplificada de explicar o mundo em que vivemos. Neste caso estamos em Portugal e eu represento a área das danças latinas, na ligação essencialmente com as africanas e também, como disse, com o tango e com o Lindy Hop, mas são danças que têm uma vivência social forte, de improviso. São danças a par que também têm uma vertente a solo, mas que representam uma cultura. São danças em que a técnica não está acima de tudo. São danças que representam um povo, uma cultura, uma forma de estar, que têm técnica sim, mas têm uma vivência bastante mais vasta e bastante mais transversal na perspectiva humana. E nesse sentido queria explorar aqui três dimensões, ou um par de duas dimensões e uma outra à parte. Então, neste tipo de danças como salsa, cha-cha-cha, bachata, kizomba, semba, tango, tem sempre a perspectiva cultural. E quando se fala em perspectiva cultural, fala-se na relação de uma comunidade, na criação de conteúdo, na criação de ideias, na representação de uma identidade de um povo ou de um país. E podem ser vários países, como acontece no caso da salsa, que tem uma ligação muito forte, especialmente a Cuba e a Porto Rico, e depois à diáspora, mas que representa a experiência latina como um todo. E portanto nós conseguimos identificar traços comuns. E também tem a ver com uma língua, também tem a ver com o imaginário, tem a ver com história. Tem a ver com a história da escravatura, tem a ver com a história da diáspora, da imigração, tem a ver com mistura com outras culturas, tem a ver com uma identidade musical. É uma perspectiva cultural vastíssima e que se vai multiplicando a cada vez que interage com outro grupo, interage com outra forma cultural. Como é o caso de Portugal, a experiência da salsa, neste caso eu estou a falar da salsa porque é a minha área principal, a experiência da salsa, do cha-cha-cha em Portugal, é específica e criou mais um ramo dentro desta árvore. Na realidade, nós podemos perceber que há um tronco comum, mas há uma perspectiva de rede nesta onda cultural. E, em paralelo, tem a dimensão artística, que não é a mesma coisa, mas que esperamos que muitas vezes esteja ligada à dimensão cultural. O que nós conseguimos fazer em termos artísticos num palco é representar a identidade desta cultura de forma um bocadinho mais cristalizada, mais afinada, mais ligada à técnica, mais ligada a uma ideia artística, mais ligada à composição. Conseguimos dar foco a estas ideias, conseguimos criar contraste e mostrá-las de forma artística. Mas é uma arte que representa esta cultura da rua, a cultura do social, a cultura viva e democrática. E na realidade a mim interessou-me, eu dediquei-me a esta área porque me interessou muito esta capacidade do mundo latino de, primeiro que tudo, criar uma relação entre
popular e o erudito integrar todas as expressões, integrar profissionais e amadores, mas também criar uma forma de arte democrática, cotidiana, viva, no social, quando improvisamos, quando criamos, por muito que muitas pessoas falem disso como entretenimento ou descontração. Claro, tem entretenimento, tem descontração, mas, a meu ver, tem uma dimensão muito importante de criação artística. Uma arte efêmera não é a grande arte, não é aquela que vai ser vendida, mas é, no entanto, uma arte de um grupo, uma arte que respira, que é única e que se baseia no improviso. E esta perspectiva artística também passa para as aulas, porque na realidade um professor, não um instrutor, mas um professor, é responsável por transmitir todas estas dimensões mais importantes de uma experiência de dança, que é também uma experiência musical, que é também uma experiência histórica. E neste caso, vou voltar um bocadinho atrás e vou voltar à experiência musical. É também um grande expoente desta dimensão artística. A música gravada, mas essencialmente a música ao vivo. E é uma música ao vivo que tem esta ligação especial com o bailador, que interage e que muda. Pode-se construir música para quem dança, mas quando vemos quem dança, isso vai alterando as formas da música, pode alterar ao vivo, pode alterar nas tendências ao longo do tempo, e também altera a ação do DJ como um representante da música ao vivo, quando não temos a oportunidade de ter música ao vivo, porque isso seria o ideal. E eu, como DJ, tenho muito essa responsabilidade de representar os músicos e fazer com que a voz deles, salvo seja, com que a sua mensagem, a sua arte passe e seja transmitida de forma mais limpa e mais respeitadora. Bom, estas duas dimensões estão, a meu ver, estão ligadas. Muitas vezes fala-se de cultura de forma geral como um conjunto das artes. Eu não acho que isso aconteça, acho que podem estar ligadas, mas para mim cultura é algo que acontece no café, quando as pessoas se juntam e criam ideias e discutem ideias e criam valores, identidades, e muitas vezes exploram essas ideias de forma artística. E em complemento a estas dimensões, há uma outra dimensão que de forma genérica podemos chamar de dimensão comercial. E é preciso ter muito cuidado, porque esta dimensão comercial assume muitas formas diferentes e pode ter logo à partida, dependendo do ângulo, dependendo de onde nós vimos, pode ter uma conotação mais positiva ou mais negativa. A minha formação inicial, a minha formação de base é de belas artes, é de pintura. E, portanto, havia dentro do meu meio uma certa desconfiança em relação a quem, aos vendedores. Alguém que só não interessa o produto que tem, que se interessa em vender, interessa em fazer lucro no marketing, de forma muito seca e dura. E sabemos que isso não funciona assim. Há uma nuance, há pessoas que se dedicam mais a isso, há pessoas que se dedicam menos, há pessoas para as quais aquilo que estão a vender pouco interessa, há pessoas para as quais aquilo interessa, mas que passa para um segundo plano quando se fala de dinheiro. Há outras que criam um equilíbrio, há pessoas que não sabem lidar com essa questão comercial e eu confesso que, em parte, eu e a Raquel, meu par, eu falo um bocadinho por ela, porque já foram muitos anos de trabalho, nem sempre tivemos a melhor relação com essa perspectiva comercial, com essa exigência, e foi um trabalho grande de perceber como criar um equilíbrio entre a nossa visão artística e a nossa visão cultural, social e de comunidade e essa visão comercial, porque sabemos que há cedências e porque sabemos que não podemos ter tudo sempre nas condições perfeitas. Então nós somos um bocadinho casmurros, temos ideias se calhar às vezes um bocadinho românticas e nem sempre percebemos que é preciso observar bem, primeiro que tudo estudar
o meio em que estamos. Eu costumo dar esta ideia simples, e, no fundo até para mim próprio, que é, em guerra civil, nós não vamos dar aulas de salsa. Não faz sentido, quer dizer, as pessoas estão preocupadas com a sua sobrevivência imediata, com o perigo na rua, e portanto eu não posso exigir a uma sociedade numa situação dessas que dê valor à perspectiva cultural, às comunidades da dança, da música, das ideias, no imediato. E portanto sei que posso continuar a fazer isso de uma forma mais produtiva possível, mas não posso exigir sobreviver e ganhar a vida com isso naquela situação, porque não há condições práticas. E portanto nós vamos sempre adaptando ao momento em que vivemos. No entanto, dentro da mesma analogia, parece-me a mim, nós vemos muitas vezes países que entraram em guerras e que foram totalmente destruídos, a economia destruída, cidades destruídas, e os países que se levantaram mais rapidamente, independentemente dos jogos de bastidores, foram países que tinham uma identidade nacionalmente, uma identidade cultural, como um povo muito forte. Não quero dizer muito rígida, mas muito forte. Uma noção do seu valor e uma noção do seu caminho, da sua forma de comunicar em conjunto, e sinto que às vezes em Portugal há alguns problemas com isso. Sinto que nós temos muito valor, sinto que temos uma identidade muito própria, única, mas que nem sempre temos o amor próprio suficiente e o orgulho na nossa forma de estar para poder defendê-la de maneira mais estruturada, defender as nossas ideias, para que essa riqueza em que não se toca, essa riqueza que fica, mesmo quando tudo é destruído à volta, se mantenha sólida, para que nos possamos reconstruir e reconstruir sempre. Na realidade, sinto que em Portugal, por exemplo, os valores do 25 de Abril são valores que nos identificam como povo. E nós podemos falar dos descobrimentos, e podemos falar disto e da saudade e tal, mas há estudos que fizeram isso, que perguntaram às pessoas com o que se identificavam em termos de valores. E esses estudos mostraram que há uma grande identificação cultural com esse imaginário do 25 de Abril, com valores que vêm de outras referências, que vêm da ideia da fraternidade, da igualdade, da liberdade. Há valores que nos formam, e quando nós acreditamos neles, dão-nos muita força para mudar o mundo, para lutar pela nossa visão, e têm que ser protegidos. Num mundo em que esses valores culturais são mais fracos, estamos vulneráveis a quem tem uma cultura mais dominante. E eu sinto um bocadinho que Portugal não cuida suficientemente da sua cultura. Não é de projetos artísticos para subsídios, não é essa perspectiva. É uma perspectiva um bocadinho mais lata. Bom, mas eu já estou a divergir muito, e então apresentei estas três ideias: dimensão artística e cultural, que eu vou colocar num lado, e dimensão comercial. A dimensão comercial, falta-me especificar um bocadinho onde é que se enquadra. Enquadra-se na vida de um professor, que tem que cobrar diretamente, não é como uma escola oficial em que os professores têm um contrato por uma direção. O professor tem que vender o seu produto, tem que cobrar aos alunos, tem que adaptar o seu programa, e tem vantagens e desvantagens. Temos a perspectiva do DJ, que tem que se adaptar mais ou menos ao espaço onde está a pôr música e às exigências, e à música mais comercial, menos comercial, mais isto, mais aquilo. Temos os organizadores de eventos, temos os bailarinos, que também têm um produto específico para um determinado meio mais comercial, ou um determinado meio mais ligado à cultura. Temos muita coisa pelo caminho, mas esta necessidade de ganhar a vida, de vender este produto, muda muito a sua configuração. E eu fiz aqui este paralelo com o ensino
curricular, o ensino oficial, bom, as escolas normais que têm um programa, e nós sabemos, muitos de vocês que estão a ver são professores, há um programa para seguir, há algumas frustrações com os limites deste modelo, das avaliações ou não avaliações, do tempo que se tem para respeitar o espaço de cada um, mas na realidade temos que nos conformar, tem que se conformar a objetivos que vêm de cima, e esses objetivos, em última instância, o alcance ou não desses objetivos pode significar que somos despedidos ou não, mas na realidade não estamos preocupados dia a dia com a questão do dinheiro. Há uma segurança no trabalho, há um valor que se ganha, pode não ser muito, e a verdade é que em Portugal não é muito, eu sei disso de perto, não é o meu caso, mas é, por exemplo, o caso da minha namorada, que é professora neste momento do terceiro ano, e sei o que sofrem os professores e os professores deste tipo de ensino. E portanto não há uma preocupação direta em ter que vender aquele produto diretamente ao aluno. Há uma confiança geral de que há um programa da escola, os alunos confiam na escola, confiam no professor, e o professor pode se focar à partida neste programa que é estabelecido, e focar-se em melhorá-lo ou em adaptar as suas limitações ou o número de alunos, que às vezes é muito grande, aos objetivos do programa. Então há aqui um cuidado pedagógico que está mais livre da perspectiva comercial. Quando temos um professor de dança que luta por ter poucos alunos, 8, 9, 10 alunos, para pagar no espaço, para conseguir rentabilizar um tempo que é muito reduzido para poder dar aulas de dança em períodos pós-laborais, em períodos extra, os horários de trabalho das outras pessoas, a pressão é muito grande. E nós podemos ser levados a mudar as nossas ideias pedagógicas. Não quer dizer que não nos adaptemos sempre a quem está à nossa frente, mas pode haver aqui adaptações mais positivas, menos positivas. E então entra aqui a segunda parte da minha intervenção. E esta segunda parte começa com duas provocações. A primeira provocação tem a ver com esta ideia que começou a circular na altura do Big Show Sick. Alguns de vocês, se calhar, eram muito novos, muitos outros, como eu, já eram, não lembro quando é que começou, mas já eram jovens adultos, outros adultos de meia idade, mas houve um momento de transição na nossa televisão, com o aparecimento dos canais independentes e com o aparecimento desta nova forma de televisão que era supostamente focada naquilo que o público queria. E havia frases claras que é: nós damos às pessoas aquilo que as pessoas querem. E parece que faz sentido assim à primeira. Claro, então, porque é que, sei lá, uma pessoa vai ao talho, quer lombo, e o talhante dá-lhe lombo. Se não tem lombo, tem que explicar, tem que se adaptar. Então, se não há clientes para frango, vai arranjar lombo. É tão simples quanto isso. Se pode querer arranjá-lo com qualidade ou sem qualidade, mas vai se adaptar. Neste caso é um bocadinho diferente. Mesmo no talho, o talhante pode ter uma outra perspectiva, que é de dar as suas ideias, sugerir, criar uma relação com o cliente que faça com que ele possa mostrar que também é útil, também se pode fazer, se pode cozinhar bem com outra parte, e ensinar e sugerir, e desse modo ter mais flexibilidade na sua perspectiva comercial. Mas neste caso, o Big Show Sick, de repente apareceu uma televisão muito de explosão, não é? De óbvio, tudo com muito movimento, e na realidade é uma televisão que explora os instintos mais básicos.
a nossa atração pelas cores, pelo movimento, há uma série de coisas que são muito reptilianas, que têm a ver com a nossa evolução como espécie, e nós podemos facilmente, com esses códigos, interagir e prender as pessoas à televisão. E na realidade dizia-se, não, as pessoas querem descontrair, as pessoas querem isto, as pessoas querem aquilo, que os portugueses, é como dizem muitos políticos. Eu via muitas vezes o Cavaco dizer, os portugueses conhecem, os portugueses sabem. O que, na minha perspectiva, é algo muito presunçoso. E é uma falácia. E muitas vezes podemos estar a mentir claramente na cara da outra pessoa, dizendo o que é que ela quer, dizendo eu vou-te dar aquilo que tu queres, e ao mesmo tempo levando-a pelo caminho que nós queremos. Isso pode ser feito de forma engraçada, como acontece no ilusionismo, mas aí as pessoas sabem ao que vão, sabem que vão ser enganadas como parte de uma história, de uma representação. E eu sou ilusionista amador e sei exatamente o que é modificar a opinião da outra pessoa sem que ela se aperceba. Há uma série de truques. Dou-vos um exemplo muito simples, que é uma coisa conhecida como a escolha do mágico. Eu tenho uma mão com um objeto lá dentro e tenho uma mão sem nada. E digo assim, escolhe uma mão, aponta para uma mão. E a pessoa, eu quero que ela escolha a mão do objeto. Ela aponta para a mão do objeto e digo, foste tu que escolheste o objeto. E se por acaso a pessoa apontar para a outra, diz, ok, muito bem, então esta fica de fora, sobra-nos esta, o objeto. E na realidade a pessoa escolhe uma outra, o que é indiferente para nós, porque nós vamos contar a história que nos convém para que no final fiquemos com o nosso objeto. E portanto criou-se uma cultura vastíssima de Big Show 6, de Big Brothers, e o Big Brother que explora a nossa fascínio com o voyeurismo. Houve uma série de coisas que fez com que a programação da televisão em Portugal, no geral, salvo algumas exceções, já sabemos, mas aquela que chega às massas, decaísse em termos de qualidade artística, cultural, e isto pode soar assim um bocadinho, isto artístico e cultural nunca é seca. E eu já vou fazer uma segunda provocação nesse sentido. Eu acho que não precisa de ser uma coisa de alta cultura e de elitismo. Nós podemos ter coisas muito simples e bem feitas. Na realidade, o meu pai participou num concurso antes de eu ser nascido, em 1977, se não me engano, A Visita da Cornélia. Foi um dos programas de televisão mais vistos em Portugal de sempre, com milhões e milhões e milhões de portugueses a verem este programa e a verem fora de Portugal, imigrantes e tal. E então havia um grupo de pessoas que se organizava, tinha que fazer uma série de provas ligadas à poesia, música, dança, e tinha um júri de alto nível, e foi um programa onde apareceram várias pessoas que depois fizeram parte do nosso panorama cultural, e tinha grande qualidade e grande criatividade, mas na realidade não era visto como algo para elites. Era uma coisa que milhões de pessoas viam porque tinha um formato de concurso. Os vencedores ficavam de semana para semana e sabiam de cor os poemas das pessoas e vinham falar na rua, fazia parte da sua identidade. E numa fase, em 1977, em que haveria com certeza, e atenção, estou a falar disto um bocadinho com algum cuidado, mas haveria menos instrução formal, menos educação formal como nós temos hoje em dia, menos acesso à informação, muito menos. E portanto, podia-se pensar que as pessoas tinham uma perspectiva cultural mais básica, mas depois também havia uma simplicidade e algo muito direto àquilo que era importante, porque tinham vivido privados da sua liberdade, da sua identidade, da sua capacidade de se expressar a sua cultura. E então voltamos um bocadinho aqui por exemplo, ao mundo latino. Vemos os porto-ricanos que se assumem culturalmente com a salsa, os cubanos,
que cria uma produção cultural e artística quase na rua, em qualquer canto, independentemente da capacidade financeira, e de grandíssima qualidade, em que mistura isto é muito importante, em que há uma linha fluida que liga a expressão mais simples, mais popular, à expressão mais de elite, mais composta, mais complexa. Fazem parte, não digo que seja tudo simples, mas há uma mensagem de conjunto, uma imagem que passa para fora de unidade. Nós somos isto, nós somos mais fortes juntos. E cá isso não funciona assim tão bem. Vejamos a nossa música, a música popular que se passa nas aldeias, nas festas de verão, que eu adoro, está cada vez pior. Ou seja, está cada vez mais básica, mais repetitiva, mais standardizada, com menos identidade e com menos graça. Porque não precisa de ser muito complexa, mas pode ser genuína, pode ser... pode ter... pode ser desafiante, pode ser brejeira, pode ser muita coisa diferente, mas ser só uma cópia de uma cópia de uma cópia de uma cópia é muito pobre. E eu acho que, isto é, a meu ver, a minha perspectiva é que isso se deve muito a um corte muito grande entre a música mais popular e as expressões mais eruditas da música em Portugal, pelo menos em termos de imaginário de uma comunidade. Depois eu não falo de caso a caso, mas há um imaginário comum que é totalmente diferente do imaginário deste mundo latino ou do mundo da salsa, em que vocês têm um merengue mais popularucho e as pessoas dançam e curtem, e depois logo de seguida tem Latin Jazz, Ultra XPTO e de leitura mais difícil, mas a comunicação é bem feita, é simples. Há um produto com grande qualidade, nem toda a gente o pode ler da mesma maneira e pode descobrir todas as suas vertentes, mas o acesso é simples. Aquilo que se vem dizer com esta experiência é simples, é fácil de entender. Depois, descobrir camadas, descobrir nuances, perceber a riqueza total desta experiência, isso leva tempo, mas isso é um caminho que cada um faz no tempo que tem e que vai crescendo e vai acrescentando, e é um jogo divertido, mas pode ser lido a vários níveis diferentes. Pronto, isto é aqui uma pequena provocação para quando se fala desta ideia de ter que nivelar. Não, nós temos que pagar contas e, portanto, não se pode fazer aquilo que se quer, é óbvio, claro. Portanto, vamos baixar o nível para as pessoas, vamos dar às pessoas aquilo que as pessoas querem. E eu já vou voltar um bocadinho à frente para voltar a pegar nisto que eu acho que é uma falácia, porque acredito que qualquer um tem uma dimensão humana riquíssima e que precisa de ter espaço para que ela respire de forma natural e não imposta, e não por classe, e não por estruturas já pré-formatadas. A segunda provocação que eu faço em continuação com a ideia de que é para as massas e é fraco, e é para as elites e é bom, é esta nova experiência, por exemplo, que temos com o Netflix e com o HBO. Tivemos, primeiro que tudo, as telenovelas muito boas dos brasileiros e de grande qualidade, que ainda inspiram até hoje os modelos que nós temos cá, modelos das novas telenovelas brasileiras, das telenovelas portuguesas, mas houve uma espécie de diluição e houve uma banalização por várias razões, e houve muitas cedências que fizeram com que a qualidade mudasse, e também uma forma de vida que mudou. As pessoas já não se encontram àquela hora como família para ver aquela novela daquela maneira,
e portanto o investimento que se fez para nesse aspecto é diferente, apesar de que acho que a forma como vemos a importância, por exemplo, da televisão e a responsabilidade cultural que é criar um produto para a televisão é totalmente diferente. Banalizou-se e muitas vezes estragou-se essa magia. Na realidade, há outros meios que mantiveram ainda alguma responsabilidade também pelos valores de produção, como é o caso do cinema, mas acho que se perdeu um bocadinho aí. Na realidade, muita gente deixou de ver a televisão àquela hora, mas começou a ver coisas pela net, começou a procurar, escolher exatamente aquilo que queria, e temos hoje em dia esta experiência da Netflix e da HBO que tem séries fabulosas, a todos os níveis, com várias nuances. Há séries que são muito mais interessantes a nível humano, há séries que são mais interessantes a nível técnico, mas são de altíssima qualidade a imensos níveis diferentes, ao nível dos atores, da direção, da produção de imagem. Séries fabulosas e que na realidade têm um alcance comercial brutal. Correm o risco de entrarem em repetição quando funcionam, claro. Corremos sempre esse risco. Eu acho que tem que haver sempre alguém que puxe um bocadinho, que vira as coisas ao contrário e que arrisque perder dinheiro. Mas eu acho que este é um bom exemplo de que afinal nós não viemos por aqui abaixo e de repente já não conseguimos, já só queremos coisas mastigadas. Agora que falei destas pequenas provocações em termos de cultura e de dinheiro e de produção cultural ou produção artística, queria focar-me mais diretamente neste meio das danças sociais e de tudo aquilo que envolve as danças sociais. Queria falar de algo que está presente nas aulas e na dança social. Não tanto no palco, mas também, mas um bocadinho menos no palco, que é a ideia esta dicotomia entre animação e educação. Eu costumo dizer que eu sou um péssimo, não sou bom animador. Tenho amigos que são, e colegas de profissão que são excelentes animadores e que fazem um grande trabalho, é um trabalho muito difícil, mas costumo dizer que aquilo que eu faço pode ser muito animado e não há ninguém que socialmente se divirta mais do que eu. Podem divertir-se o mesmo, podem curtir o mesmo, mas mais do que eu não há. E não é porque estou sempre em festa e sempre a fazer palhaçadas e não, acho que pode ser uma experiência de educação mais cultural, mais artística, pode ser uma experiência de grande prazer e que pode ser muito animada e pode ser de festa. Agora, acho que é muito importante que se defina o objetivo de cada momento de interação com o público. E nós podemos ter aulas que são mais viradas para a descontração e para a animação, e aulas que são mais viradas para um conhecimento técnico, aulas que são mais viradas para um conjunto cultural, e é muito importante que os professores sejam claros a passar essa mensagem. Mas nada disto é estanque, porque nós podemos ter várias dimensões e podemos tocar em vários pontos e podemos flutuar, mas convém que haja uma identidade e que mostre que tipo de caminho. Não podemos também ter todos esses pontos lá em cima ao mesmo tempo. E acho que se cria um problema aqui, que é: eu dou uma aula de salsa e o outro dá uma aula de salsa e as duas aulas chamam-se salsa, e muitas pessoas que não sabem vão comparar diretamente, quando na realidade aquele professor é um professor que se dedica a uma aula que é mais divertida e mais descontraída e mais animada, que é para que as pessoas na própria aula possam desligar e relaxar do dia de trabalho. E isso é o objetivo principal. Não quer dizer que não aconteça na minha, mas esse não é o meu objetivo principal. E eu tento ser o mais claro possível em termos de comunicação, eu e a Raquel. E é claro que eu estou sempre a falar do nosso projeto pedagógico e artístico, apesar de que nós temos diferenças na nossa forma de pensar, temos muitas semelhanças.
temos muitos pontos em comum, mas criamos também uma identidade em conjunto, um com o outro e com os nossos alunos e com a malta da nossa comunidade. Bom, mas na realidade o que eu sugiro é que isso seja bem definido, porque os alunos muitas vezes não sabem ao certo aquilo que vão, mas se essa informação nunca é dada, vai-se criar muitas tensões, vai-se comparar coisas que não são comparáveis, vai-se dizer que alguns professores são mais aborrecidos só porque o contexto não está certo, porque se calhar era uma pessoa que estava à procura de animação e, portanto, imediatamente o professor acabou por perder valor aos olhos desse aluno porque estava à espera de uma coisa que não jogou, ou foi ver um filme esperando que era uma comédia e depois era um filme, um drama de guerra, e portanto sai de lá com as expectativas um bocadinho furadas. E o contrário, há alguém que vai ver um professor que dá uma aula mais de animação, que pode até não estar vocacionada para o social e que o desvaloriza porque não sabe, não tem rigor. E atenção, porque vocês vão ter, por exemplo, muitos latinos que não têm a expectativa de rigor que nós temos na Europa, mas têm outras coisas que nós não temos. E são comparados na mesma balança e isso não faz sentido. O que não quer dizer que não haja pessoas com mais qualidade que outras e que não haja pessoas com mais ou menos qualidade em diversos momentos do seu percurso, que não possa ter momentos piores momentaneamente, uma aula menos boa. E portanto, isso é uma sugestão muito clara da minha parte, que seja claro a definir os parâmetros e depois a adaptar e a flexibilizar. Como todos os conceitos, qualquer conceito que a gente crie não é estanque, é um guia, tem um limite, mas esse limite tem alguma elasticidade. E isto acontece o mesmo no social. Quando esperamos uma noite mais ligada à cultura musical, ou uma noite que já venha mais mastigada, em que a música é a música que já todos conhecem, sempre, a última, aquela que está na moda, e não há nada de errado com isso, mas isso aí não se espera que quem chega dê tanto, não se espera que o utilizador faça parte desta comunicação. Não, é uma pessoa que paga para ir receber. E mais uma vez se criam muitas tensões porque se organiza noites com ideias mal comunicadas ou mal pensadas logo desde o início e turvas, ou comunica-se mal, ou então quer-se jogar em todos os campos porque as pessoas têm dificuldades de dinheiro e portanto têm que ceder um bocadinho aqui e ali, e lá está. Há um limite, há um ponto de equilíbrio em que uma pessoa cede e perde a identidade. E das duas uma, ou perde a identidade e de repente começa a deixar de ter capacidade de se vender porque perdeu o valor, ou então decide jogar o jogo da perda de identidade total. Então a sua identidade é a sua capacidade de mudar de objetivos. E isso é uma forma de viver, é uma forma de ver esta relação com os alunos ou com o público da dança. Isso também não é 8/80, nós podemos fazer isso mais numa área ou menos, mas acho que é preciso ter algum cuidado, que é semear para colher mais tarde, não ficar sempre a mudar de estratégia. Se a gente semeia, isso vai regar, e vai regar com alguma consistência e vai colher em determinada altura. Tem que haver consistência, não vamos experimentar um químico e depois experimentar o outro, e depois tirar, depois regar, depois deixar de regar, porque a planta morre. Depois podemos optar por usar este solo para outra coisa que não tenha que criar cultura. E lá está, é bom usar
metáfora, porque na realidade é uma cultura, a cultura da batata, a cultura é a criação de algo que floresce e que se expande e que tem que ser cuidado. Bom, eu vou ver aqui também nas minhas cábulas. Isto é aqui uma pequena provocação em relação à criação da identidade. Depois, o equilíbrio pedagógico. Há algo muito bom como professor nesta área, que é nós não temos a pressão das avaliações, não temos nenhum sítio onde chegar a correr e podemos dedicar-nos ao tempo de cada um. Podemos dedicar-nos aos objetivos de cada um e integrá-los com os outros. Há desafios aqui, porque cada um nos paga separadamente para que nós possamos servir individualmente, como num restaurante. Acontece, a pessoa está preocupada com o seu prato, não vai verificar se os outros pratos estão todos em condições. Mas há uma identidade do restaurante. A gente já sabe que vai àquele restaurante que tem aqueles preços mais baixos, quer dizer que não podem investir em determinado tipo de ingredientes, mas dentro daqueles preços pode ser uma coisa mais honesta, menos honesta, pode ter um conceito de cozinha mais definido, menos definido, e é muito importante que a gente saiba cuidar de cada um, de cada cliente que entra. Mas na realidade aqui há outras questões, que é as pessoas também, se tivermos uma identidade mais forte, também nos vão procurar por causa dessa identidade. E se cedermos demasiado, quem nos procurou por causa dessa identidade vai se desiludir. E há ali um equilíbrio. E era muito bom que nós conseguíssemos ter o suficiente para sobreviver bem e para estarmos tranquilos e a partir daí poder gerir e ter alunos suficientes para que se possa fazer uma aula mais focada no nosso projeto pedagógico e na nossa ideia ou nas nossas ideias, em várias aulas, e depois uma aula mais focada em necessidades que não podem não ser os nossos objetivos principais, mas que são os que também fazemos bem, aulas mais de animação, ou uma aula mais direcionada para o social. E atenção, não estou a dizer que não é um objetivo meu, as aulas direcionadas para o social. No meu caso, isso é bastante importante. Pronto. Mas há aqui um equilíbrio pedagógico e é muito importante que haja um acordo e haja um contrato feito com quem entra, para que perceba que vamos chegar a meio caminho, que é algo que damos e recebemos. Também é muito importante definir culturalmente aquilo que estamos a fazer, porque se vocês entram numa aula de dança contemporânea, no geral, os alunos que entram estão disponíveis para entrar numa cultura diferente e para assumir formas diferentes de estar, um espaço de aprendizagem com tempo, com reflexão. Quem entra numa aula de Kizomba é um bocadinho diferente, tem menos paciência, quer ir socializar, não quer muita técnica, mas as coisas mudam. A partir do momento em que a Kizomba começou a ficar mais mainstream e começou a ter algumas repetições, as pessoas começaram a querer mais e a querer crescer culturalmente como crescem no seu dia-a-dia, a investir mais, a ter algo mais para tirarem prazer da sua aprendizagem. E, portanto, os próprios objetivos da aula foram mudando com isso. Mas é diferente a nossa expectativa consoante a imagem que temos, o clichê que temos, ou a imagem que temos, ou aquilo que esperamos de um tipo de dança, de um tipo de música e do conceito que temos dessa área no espaço em que vivemos, porque é diferente o conceito que nós temos de salsa e o conceito que um alemão tem de salsa. E é diferente o conceito que um porto-riquenho tem de salsa. E o respeito que tem, ou o foco que tem em relação a alguns objetivos. Nós, europeus, no geral, gostamos mais do lado formal, técnico, rigoroso e por exemplo, o jogo dos passos, da acumulação do vocabulário, ao passo que, por exemplo,
um cubano, um porto-riquenho, muitas vezes simplifica a quantidade de palavras, a extensão do vocabulário, simplifica, reduz para menos vocabulário, mas com muito mais sentido, porque consegue tirar sentido de pequenas coisas e consegue estar atento e consegue ligar-se à cultura de forma diferente, com objetivos diferentes. Mas nada disto é melhor ou pior. Muitas vezes é das franjas que surgem as perspectivas muito interessantes que mudam tudo. E no caso da salsa é muito importante, como na relação com outras danças e outras culturas, com o jazz e com o lindy hop, como esta experiência afro-cubana tradicional pôde ganhar uma capacidade de fusão, de mistura, de crescimento que lhe deu a força que tem hoje em dia e a vida que ainda tem hoje em dia. Bom, então há aqui este cuidado, e este cuidado pedagógico também tem muito a ver com o grupo, com os objetivos do grupo. Nós não podemos ter todos os objetivos dos alunos, mas podemos exigir que os alunos sejam um agente neste encontro, neste acordo, e que sejam um agente como grupo, que sejam solidários, que não haja um elo mais fraco. E na realidade nós podemos aprender muito mais quando ensinamos. E isso é uma perspectiva diferente, é uma perspectiva de cultura, no sentido em que nós criamos uma rede de troca. Esta ideia de dar aulas e de receber não é atirar, eu atiro o meu conhecimento para lá. É algo partilhado. Eu faço a gestão deste espaço, desta informação, das ferramentas, mas eu quero dar autonomia e eu quero dar esta capacidade de criar uma rede que se apoia, que se educa e que constrói culturalmente. Se a perspectiva for uma perspectiva de consumo rápido, aí pedagogicamente nós estamos muito na mão das circunstâncias e o nosso valor pedagógico muda radicalmente. Então aqui o que eu ponho em causa é isto. Sim, nós precisamos de sobreviver, precisamos de ganhar a nossa vida numa área em que é difícil ter segurança, mas que perspectiva de comercial é que podemos aceitar? Uma perspectiva do comercial mais adulta, mais sofisticada e que cria valor e que investe nesse valor e que o consegue transmitir e cuidar dele e regar para mais tarde colher, ou uma perspectiva comercial do consumismo rápido. Eu acho que há limitações em relação ao consumismo rápido e há limitações que provavelmente poderão não nos afetar diretamente a nós. Isso é que é pena, porque há sempre uns que se conseguem safar, sei lá, nos esquemas de pirâmide. Há sempre 97% não têm lucro, têm prejuízo ou não ganham nada. Há 1% que ganham, mais uns quantos que ganham pouco. E portanto há sempre alguém que se safa e se tiver as ferramentas certas pode manter a máquina a funcionar na perspectiva da esperança, neste caso, da exploração da necessidade dos outros. Mas neste caso acho que temos soluções porque lidamos com muita coisa muito real, com o corpo, e vemos os limites deste consumismo rápido. É difícil quando estamos perante nós próprios, perante o toque, perante o outro, perante esta emoção da dança, da relação com a música, a relação com o corpo do outro. É difícil ser superficial e estamos a ver como somos dependentes. Isso é lindíssimo num social, como ficamos dependentes. A nossa energia na noite é dependente dos outros, é dependente como comunidade na criação de ideias, de uma força vital, uma força de criação, e vemos
como está a ser importante agora nesta fase de isolamento, por causa do Covid-19, esta força das ideias e das pontes que nós temos e que não têm valor monetário nenhum, zero. E que estão a criar outro tipo de valor que já lá estava, mas que pomos em stand-by porque estamos aflitos. E eu vivo também a minha vida assim, mas provavelmente tive um bocadinho de inconsciência. Eu não estou a dizer que isto é bom ou mau, consciência para arriscar, mas somos capazes de pôr muitas vezes em stand-by esses outros valores porque estamos aflitos, porque queremos sobreviver, porque temos outras pessoas em relação às quais temos responsabilidade, porque temos dúvidas, porque estamos a trilhar caminhos que muitas vezes não são já organizados, não estamos numa empresa e sabemos qual é o caminho para o sucesso. Se fizermos X coisas, sabemos que vamos chegar lá. Muitas vezes este sucesso económico não tem muito a ver com talento, pode conviver paralelamente, mas não é necessário que tenha totalmente a ver com talento. Mas o que eu estou a propor aqui é, acho que tem que haver como uma mesa que está apoiada de forma igual, de forma sustentada em várias pernas ou em vários pilares, que é não desequilibrar. A razão de ser daquilo que fazemos não é o dinheiro, mas o facto de o fazermos de forma profissional faz com que o dinheiro e a capacidade comercial de vender seja um pilar com a mesma importância dos outros, em equilíbrio. E se houver equilíbrio, cada pilar pode ajudar a que não haja desequilíbrios nos outros. Ok? Há um equilíbrio geral e há um check de cada ponto para que não entre para que não se feche sobre si próprio, para que a arte não fique fechada sobre si própria e já não diga nada, já não chega a ninguém, para que a cultura seja um bem tão importante que deixa as pessoas a morrer à fome, para que o comércio não se transforme em algo que sem alma, sem valor, sem identidade. Acho que conseguimos um equilíbrio com esta ideia. Agora, lembrem-se também que é uma área em que as ideias, aquilo que não se vê, é o mais importante. É aquilo que trazemos connosco, é aquilo que ganha vida. Por exemplo, no momento em que nós estamos, de repente, no meio de tanta dificuldade, é o momento em que mais ideias estão a ser lançadas, em que mais inspiração aparece, em que mais emoção transborda nesta área de comunidade de danças sociais. Ok? E, portanto, acho que é importante observar isso e perceber que sentido podemos querer dar à nossa vida agora como profissionais, como utentes, como alunos, como apaixonados por aquilo que fazemos e se o vamos fazer sozinhos e exigir a nossa forma, ou se o vamos fazer em grupo e a puxar para cima e levar o espaço de cada um e fazer com que cada um seja a melhor versão de si próprio.